Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de educação financeira. E nessa aula, vamos aprender a calcular e organizar gastos. Mas antes de fazer isso, precisamos saber o que é um gasto. Um gasto pode ser compreendido como todo dispêndio financeiro para a aquisição de um bem ou serviço. De forma simplificada, podemos dizer que o gasto é o quanto de dinheiro que você usa para comprar alguma coisa, um bem ou contratar um serviço. Por exemplo, vamos dizer que você esteja interessado em comprar um biscoito para o lanche da tarde. O dinheiro que você usa para comprar o biscoito é caracterizado como um gasto. Afinal, você gastou dinheiro para adquirir o biscoito. Agora, cuidado! O conceito de gasto é muito amplo e vai depender do contexto que estamos nos referindo. Aqui, para essa aula, vamos ficar com essa definição que eu passei para você. Para pensar sobre isso, vamos observar o caso de uma ONG que recebeu uma doação financeira de R$ 10.000. Ao receber esse valor, foi acordado que 20% deveria ser utilizado para gastos com bens de consumo, ou seja, bens que serão utilizados frequentemente e que podem ter curta durabilidade. 30% do valor deve ser utilizado para aquisição de bens permanentes, ou seja, bens que possuem uma durabilidade maior, com pelo menos mais de 2 anos. 30% precisa ser utilizado com serviços de manutenção que não envolvem estrutura predial, e 20% precisa ser gasto com serviços em geral. Sabendo o percentual de cada tipo de gasto, podemos determinar o valor em reais referente aos R$ 10.000 que a ONG recebeu de doação. Para calcular o valor em reais, podemos utilizar vários métodos matemáticos. Um desses métodos é multiplicar o valor total pelo percentual e dividir por 100%. Por exemplo, no caso dos bens de consumo, sabemos que precisa ser gasto 20% dos R$ 10.000. Dessa forma, para saber quanto a ONG pode gastar com esse tipo de gasto, multiplicamos os R$ 10.000 por 20% e dividimos por 100%. Repare que os percentuais se cancelam aqui. Aí a única coisa que fica é a unidade real. Isso é ótimo, afinal estamos calculando um valor em dinheiro. Para fazer esse cálculo, podemos ir por parte, realizando, se possível, uma conta armada ou simplesmente utilizar uma calculadora. Utilizando a calculadora, podemos colocar aqui 10.000 vezes 20 dividido por 100. Isso é igual a 2.000. Ou seja, do valor total da doação, R$ 2.000 precisará ser gasto com bens de consumo. Sabendo disso, eu gostaria que você pausasse o vídeo e realizasse o mesmo cálculo para os outros tipos de gastos. E aí, fez? Realizando os cálculos aqui rapidamente, temos R$ 3.000 para os gastos com bens permanentes, R$ 3.000 para serviços de manutenção e R$ 2.000 com gastos em geral. Repare que, ao somar os valores, ou seja, 2.000 mais 3.000 mais 3.000 mais 2.000, chegamos aos exatos R$ 10.000 da doação. Agora que vimos isso, tem duas coisas que eu gostaria de conversar com você. A primeira é em relação aos tipos de gastos. Sabemos que esses valores correspondem ao total da doação, porém, eles não refletem necessariamente o quanto de gasto que a ONG tem por mês. Aliás, muitos desses gastos podem ser mensais ou até mesmo anuais. Para isso, é preciso que seja feito um planejamento e uma organização sobre o quanto, em reais, que é preciso empenhar mensalmente e anualmente para cada um desses tipos de gastos. Mas isso é algo que a gente vai fazer em um outro momento, ok? Eu só quis fazer uma observação sobre isso aqui. A outra coisa que eu quero falar com você é que essa organização financeira pode ser feita em uma tabela ou em uma planilha de dados. Ao fazer isso, a gente pode armazenar os valores e realizar os cálculos de forma organizada e automatizada. Por exemplo, eu estou colocando aqui uma tabela feita manualmente, utilizando os mesmos cálculos que realizamos. Repare que nós temos três colunas aqui, onde na primeira temos o tipo de gasto, na segunda o percentual em relação ao valor doado e na terceira temos o valor em reais. Repare que eu coloquei os R$ 10.000 doados aqui em cima, ok? Assim, o valor em reais que está aqui nessa terceira coluna corresponde ao percentual que temos na segunda em relação a esses R$ 10.000.
Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas utilizando uma planilha de dados. Aqui na tela, eu tenho uma planilha de dados. Eu vou colocar aqui na primeira linha doação. Inclusive, eu vou escrever aqui doação e colocar o valor, que foi R$ 10.000. Abaixo, eu faço uma tabela bem rápida com 3 colunas. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. Na primeira coluna, eu coloco o tipo de gasto, na segunda, coloco o percentual e na terceira, o valor em reais. Na coluna de tipo de gasto, eu vou escrever aqui bens de consumo, bens permanentes, serviços de manutenção e serviços em geral. Na segunda coluna, que é a de percentual, eu vou colocar 20% para bens de consumo, 30% para bens permanentes, 30% para serviços de manutenção e 20% para serviços em geral. Utilizando a planilha de dados, eu consigo fazer o mesmo cálculo que eu fiz antes, mas aqui eu vou referenciar onde estão os valores. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, pois se refere a aulas de planilhas de dados. Mas, basicamente, o que eu faço aqui é pegar o valor total da doação, multiplicar com o percentual e dividir por 100%. Assim, nessa primeira linha aqui, que corresponde a bens de consumo, eu tenho um valor igual a R$ 2.000, pois esse valor se refere a 20% do valor doado. Agora, basta copiar o que está aqui e colar nas linhas de baixo, que automaticamente essa planilha de dados vai fazer o cálculo para cada percentual. Isso, sem dúvida, deixa tudo mais rápido e bem mais organizado. Enfim, organização e planejamento são os pilares mais importantes para as finanças, não apenas de uma ONG ou de uma empresa, mas também a nível pessoal. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!